Brasileiro de 2018. Em jogo marcado por muita catimba e recorde de público na competição, Palmeiras vence o Corinthians e fica perto do título do Campeonato Paulista. Verdão dá um tempo no Paulistão e acerta os últimos detalhes para receber o Alianza Lima do Peru amanhã pela segunda rodada da Libertadores. Sem Gabigol, o Santos se prepara para encarar o Estudiantes, quinta-feira na Argentina. Diretoria do São Paulo confirma a contratação do 8º reforço da temporada. Quarta-feira tem jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. No duelo nordestino pela Liga de Basquete Feminino, o Sampaio Corrêa vence o Uninassal no Recife. Você vai ver também um show de gols pelas finais dos campeonatos Carioca, Mineiro e Gaúcho. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva desta semana. Chegou o mês de abril, o ano tá passando rápido, viu? E logo mais tem campeão do Paulistão. E num jogo cheio de catimba, 10 cartões amarelos, 2 expulsões, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 e vai precisar de um empate no próximo final de semana para conquistar mais um título do Campeonato Paulista. O confronto também teve como destaque a presença de 43.905 fiéis torcedores que lotaram a Arena Itaquera e proporcionaram o recorde de público na competição. Ajeitou o Dudu com o Lucas Lima, de novo com o Dudu. O cruzamento direto no segundo poste, no travessão. William Bigode pra trás, tá lá! Gol do Palmeiras! E é de Miguel Borja! Marcos Rocha, no fundo pro Borja. Aí o Henrique desvia, briga com o Borja, falta. O Borja atropelou o jogador do Corinthians, um trator colombiano. E o Dudu chega por ali também, para na frente da bola, vamos ver o que o Bizio vai marcar. Ele marca a falta, isso é um fato. O lateral para o Palmeiras, é isso? É isso mesmo. E o Borja se estranha com o Henrique, hein? O Dudu separa, o Borja se estranhou por ali com o Henrique, o clima esquenta. É Corinthians e Palmeiras. O Felipe Melo também chega. O Maicon bota ali a mão no rosto do Felipe Melo. O Bruno Henrique argumenta com o Leandro Bizio Marinho. E o clima esquentou. Fechou o clima aqui em Itaquera. O Cleison não gosta da postura do Dudu. O Felipe Melo coloca a mão no rosto do Cleison. O Antônio Carlos segura o Cleison. Cenas lamentáveis aqui em Itaquera. Vai dar cartão amarelo pro Borja. Vamos ver para quem mais vai sobrar cartão amarelo. E pro Henrique, que foram os dois que iniciaram essa discussão. Então cartão amarelo pro Borja e pro Henrique. Mas vem vermelho também. Vermelho pro Cleison. E vamos ver quem do Palmeiras, Felipe Melo. Vermelho pro Felipe Melo e pro Cleison. Estão expulsos aí Cleison e Felipe Melo. Confusão ali, acho que eu fui para separar. Tanto que depois eu falo com o Dudu, ele fala que foi sem querer, mas acabei tomando um empurrão no rosto. A hora que eu fui ver era ele, né? Mas o juiz também já veio mal intencionado com nós dois, ficou me ameaçando desde o começo, falando que ia me expulsar. E aí, eu acho que ele teve a oportunidade, ele me expulsou, mas acho que coisa do momento, jogo quente, acabou acontecendo. E na hora que eu tava no meio da confusão, ele que veio me empurrar, tem os lances aí, eu não coloquei a mão em ninguém. Mas fazer o que o juiz já estava mal intencionado e foi isso que aconteceu. Eu acho que eu paguei um pouco pelo meu nome, né? Mas acontece, infelizmente aconteceu, a gente não tem que ficar dando muita... aconteceu, o que eu quero passar realmente para vocês é que eu estou muito tranquilo, porque realmente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui expulso sem fazer nada. Infelizmente aconteceu, eu acho que isso aí estraga um pouco. Eu falei, inclusive, 10 minutos antes, teve uma jogada meio enroscada dentro da área, eu falei com o Rodriguinho, falei, pô, não vamos deixar passar para esse nível não, porque daqui a pouco fora de campo também está do mesmo jeito. Infelizmente aconteceu, estou com a cabeça muito tranquila, que eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu sou expulso sem fazer nada. Eu não dei soco com ninguém, sabe, eu dei uma volta, há um contato realmente quando eu dou a volta, porque eu vejo ele querendo bater no Dudu, né, correr para trás do Dudu, né, de repente ele correu atrás do Dudu também para conversar com o Dudu, mas nesse momento é complicado, então eu vejo tirar e quando eu me deparo com ele realmente tentando me dar alguns socos e foi um momento que eu segurei, porque ele é pequeno, então eu acabei segurando ele. Tomamos um gol de bola parada, era nítido que o meu time sentiu o cansaço pela sequência e buscar o resultado até o último minuto contra o São Paulo. Os jogadores
deu para perceber, assim, era claro que não estavam limpo, que a gente costuma dizer, para fazer a melhor escolha, para fazer o melhor passe, né? Então, tem que parabenizar esses jogadores aí, que foram dias aí de jogos difíceis, buscando resultado. Então, agora é cabeça no lugar, uma semana aí que seja ótima, questão de trabalho, de entendimento, né? E a gente fazer as melhores escolhas para jogar lá. Penso que a nossa estratégia, durante os 90 minutos, ela foi muito bem executada. Depois das confusões ali, das expulsões dos dois lados, né, nós reajustamos um pouco. A opção foi tirar o Miguel para que a gente continuasse marcando o meio forte que o Corinthians tem, e sem deixar de ter o contra-ataque como arma. Ainda está em aberto, né? Por enquanto que houver esperança, e é um jogo que, se a gente fizer um gol, é outra história completamente diferente. Acho que a gente fez um baita jogo, né? Porém não tem nada decidido, né? Realmente valorizar o que a gente fez aqui, né? Porém ter foco agora, volta para a Libertadores, mas domingo que vem o nosso estádio está lotado aí, e a gente conseguir concretizar mais uma boa vitória e levar esse título. Eu sempre falei, o Palmeiras é favorito agora. Vamos lá jogar novamente, de igual para igual, e tentar ganhar, fazer zebra novamente. Temos que jogar igual o próximo jogo, e saímos daqui com 1-0, e temos que confirmar no próximo jogo também. Vai ser tão difícil quanto, não ganhamos nada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, vendo as pessoas falarem. Eu não sei que jogo que eles viram, o que eles viveram. Em primeiro lugar, só para começar pelo William. Foi um grande jogo. Grande jogo, nada. Foi um jogo fraco tecnicamente. O Palmeiras abdicou da vitória no final do jogo, poderia ter tentado alguma coisa, praticamente deu a bola para o Corinthians. Deu a bola para o Corinthians, sabia que o Corinthians também não ia conseguir fazer nada. E não fez nada. Foi um jogo com mais 50 faltas. Uma falta a cada 2 minutos. E aí, tensão para lá, pancada para cá. E aí você vê os envolvidos na confusão, né? Para começar, a expulsão do Cleison e do Felipe Melo, as expulsões, na verdade, porque foram os dois expulsos, foram justíssimas. Aí vem o Cleison, na cara de pau, dizer o seguinte: o árbitro estava mal intencionado, queria expulsar. Se não quer ser expulso, não vai brigar, não vai arrumar encrenca, né? O lance era com o Henrique e com o Borja. Aí chega o Dudu causando. Aliás, foram os dois expulsos, poderiam ter sido muito mais. E aí o Felipe Melo é outro cara de pau. Porque o Roger deu uma entrevista dizendo o seguinte: ele me falou que não fez nada. Aí o Felipe Melo vai para diante do jornalista e fala assim: eu não fiz nada, fui expulso sem fazer nada. Eu vou dar a fonte. A Sport TV tem uma imagem que mostra o Felipe Melo chegando atrás do Cleison e dando um soco aqui na região do baço, do rim. E aí o Cleison fica maluco, quer, apesar do tamanho dele, brigar de tudo quanto é jeito com o Felipe Melo. Então o Felipe Melo dá atrás do Cleison. Se foi forte, se não foi forte, não importa. Ele vai com a mão fechada e atinge o Cleison. A camiseta até sobe. É justamente depois dali, ele chega por trás, ali está o Cleison, chega ali perto do Borja, tem arbitragem, aí chega o Felipe Melo logo atrás ali, olha só. Não, isso já tinha passado, né? Foi ali, quando ele passa assim, ele dá, não foi forte, enfim, mas foi uma provocada, foi um cutucão, ele chega com a mão, quer dizer, sabe? Então está na hora das pessoas assumirem mais o que elas fazem. Em vez de falar, não fiz nada, fui expulso injustamente. Não foi expulso injustamente. E aí você vê a irresponsabilidade. Olha lá, é nesse momento aí. É que esse ângulo ainda não é dos melhores. A imagem mais fechada da Sport TV fica claro ali o contato. Então, o Felipe Melo é um cara experiente, vai desfalcar o Palmeiras numa decisão de campeonato. O Cleison é outro jogador importante para o Corinthians, vai desfalcar o Corinthians no final do campeonato. Aí eu pergunto, por quê? Porque são indisciplinados. Aí nessa hora, os dois treinadores, tanto de Corinthians como de Palmeiras, tem que chamar a atenção dos jogadores. Sabe, tem que chamar a atenção do Dudu também, que é esquentadinho, quer brigar, Fagner, todo mundo. Não dá para aceitar esse tipo de situação como sendo algo normal, sabe? Joga bola. Joga bola. Quando falta bola, aí sobra isso daí. Esse tipo de comportamento inaceitável. Flávio. Tá muito nervoso, Celso. Eu não gosto de ver gente cara de pau contando mentira. Assume, eu fiz e pronto. Essa conversa. É o seguinte, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Celso, Michele, amigo da Gazeta Esportiva.
Semana passada a gente discutia aqui, como o melhor momento do jogo, se o Carille e o Agui, que é o Coque, tinha razão. E agora nós vamos discutir quem deu soquinho, quem deu tapinha, quem falou ser feio, quem mostrou a língua. Não há um negócio chamado futebol. Sim. Os caras não têm capacidade de jogar bola. Nós estamos com a quinta linha de jogadores. Porque as 4 melhores linhas estão na Europa. Uns poucos em grandes times, outros pouquinhos em times médios, e o resto na babaiada. Aí vai jogando em times menores, time pequeno, time que a gente desconhece. Mas a verdade é que tem 4 gerações lá na frente. E essa é a 5ª geração, é o que temos para o momento. A raspa do tacho? Não, é raspa do tacho. Não existe uma filosofia de jogo. Os técnicos, eles não têm respaldo. Então, eles jogam para proteger o emprego deles. Não existe uma ideia de jogo, não existe nada. O Roger deu uma entrevista muito legal quando ele dizia assim, olha, uma coisa é você montar o time, outra coisa é você montar uma filosofia de jogo. Se você montar uma filosofia de jogo, você precisa de tempo. Nós temos pessoas incompetentes de dirigir o nosso futebol. Se tivesse um lugar sério para fazer isso, segunda-feira chamava os times e falava, olha, não teve futebol nesse campeonato. Nós tivemos 6 jogos só no campeonato, porque o jogo lá contra o time do interior da capital é tudo bobagem, não serve para nada, é só para encher linguiça. Esses 6 jogos finais já tivemos 5, só jogo ruim. E do jogo de domingo promete ser ruim também. Então fica nisso aí e tal, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. É o que eles têm capacidade de fazer. Eles não conseguem fazer muito mais que isso, não. Um outro lance, mas é muito pouco. Com relação às expulsões, o Felipe Melo foi expulso porque é o Felipe Melo. Senão não teria sido. Se não estivesse lá no meio, Flávio, desculpa. Você acha que o árbitro viu isso? Alguém viu. O árbitro viu? Não, ninguém viu. É fácil expulsar. Eu não estou dizendo que não deu. Todo mundo deu em todo mundo. Eu acho que mas ele é claro que é melhor. Ser expulso o Felipe Melo é fácil. Há uma prevenção, porque ele é bocudo e tal, não sei o quê. Então, o Cleison, todo cheio de galinho e tal. O Dudu criou mais situações para ser expulso do que o Felipe Melo. Só que é mais fácil expulsar o Felipe Melo, porque ninguém contesta. Então, quando ele fala que ele foi expulso porque ele é o Felipe Melo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O cara já faz a média, o Cleison apareceu mais e o Felipe Melo está resolvido, não tem contestação. Deve ter dado, todo mundo deu, chutou. E outra coisa, isso tudo começou por um brilhante e importante lance lateral. Falta, é absolutamente ridículo, né? Mas é o que eles podem apresentar. Esse nível de jogador pode apresentar isso. Se a gente não tiver, tem que criar uma entidade que seja séria, tipo uma liga e tal, para discutir o jogo. Fala, olha, gente, já que vocês não sabem jogar, pelo menos não joguem pelo resultado, ataquem. É proibido mandar o técnico embora. O time que mandar o técnico embora está eliminado no campeonato. E deixa os caras trabalharem para que eles percam atacando e não percam se defendendo, que é a filosofia que se tem. Então você tem um jogo horroroso. Ontem, durante o Mesa, no trabalho de ambiente, desculpe, eu não lembro qual foi o repórter que fez, mas ele captou algumas pessoas dizendo, a gente paga uma grana alta para ver o jogo e não vê futebol. Nossa. Tem razão. E cada vez mais o torcedor vai pegando os giris. Não se iludam pelo público. Palmeiras e Corinthians, campeonato de bote, de peteca, bolinha de gude, vai ter público. Claro. O jogo é maior do que o espetáculo. Só que esses jogadores, e esse nível baixíssimo, está quebrando uma tradição que foi criada com grandes jogos. E teve briga também. 99 teve briga, mas teve jogo. Claro. É diferente. Não tem nada contra se pegar para lá, pega para cá, essa rivalidade. Eu não sou bonzinho. Eu acho que isso faz parte do futebol. Mas só isso não, né? Aí não, você tem que ter futebol. Não teve futebol, não teve um jogo que presta no Campeonato Paulista inteiro. Zero. Nota dessa partida, Flávio. De futebol? Um com muito boa vontade. Pro juiz. Fazedor de média, né? 3 para ele tá bom também. E aí, Celso? Eu dou 5 pro árbitro e dou 1 pro jogo. Bom. Gente, só para não parecer que é ranzinza, que é azedo. Não é. É uma final de campeonato. Você teve o gol Você teve o gol do Borja, né, que no lance de bola parada. O que mais? O que mais que teve no jogo? São Paulo e Corinthians, você sabe quantos chutes a gol tiveram nos 2 jogos? 8. Então, nos dois jogos. São Paulo e Corinthians, olha o nível, os nomes. Claro que hoje o nível dos jogadores é muito mais baixo. Mas São Paulo e Corinthians, quanto custam esses times? O que eles representam de pessoas? O torcedor, por mais fanático que ele seja, ele fala, nossa. E não é saudosismo, porque eu detesto saudosismo, esse passado não serve para nada. Sempre falei isso. Mas está ridículo. Nós estamos perdendo o público, isso é ruim para todo mundo. O espetáculo futebol no Brasil, que é o nosso ganha-pão, o nosso métier, deles também, mas nosso também, ele tem que ser bem tratado, senão nós vamos perder. Vai perder o mercado. E vou estender a minha decepção. O Corinthians nem...
já é aquilo, já é um time limitado, padece da falta de um atacante e tudo mais. O Palmeiras tem um melhor elenco. Poxa, no segundo tempo, o Palmeiras simplesmente desperdiçava uma chance de ataque, ele tinha a chance de partir para cima, ele devolvia a bola para ficar lá atrás. Nós estamos tão com mimimi. Mas aí é o treinador, o Edson. A gente está tão com mimimi, tanta coisinha que o Jô, que quando estava no auge era nota 6,5. Tá fazendo falta? Não, fazendo falta porque o nível é muito baixo. Claro. Ele tá lá, não sei onde, lá não tá jogando também. O Jô é um jogador mais ou menos. E fica esse mimimi por causa do Jô. Não dá, né, gente? Você não tem como repor um Jô, não tem condição. Não é o Corinthians. Peraí. Antes, quando você falasse, puto, o Corinthians perdeu o Rivelino. Ou o Corinthians vendeu o Sócrates. Nossa, o Corinthians perdeu o Edilson. Olha os caras que eu tô falando. Né? O Corinthians não tem mais o Vampeta. Marcelinho Carioca. Marcelinho, agora é Jô. Pelo amor de Deus, reserva na China, reserva no Japão. Jô. Se não dá para repor Jô, não tem condição. Bota a base para jogar. Que aí pelo menos não custa muito. E para não falar que a gente não falou de futebol, Palmeiras encaminhou o título, né? Tá com uma mão e meia. Também se o Corinthians fizer um gol, vai ficar o Corinthians vai trancar tudo e vai ser a mesma porcaria. Vamos ver qual vai ser a atração da semana que vem. Já tivemos discussão de técnico e briga. Vamos ver qual a próxima. Futebol não espere. Vai ser alguma coisa na arbitragem, porque já teve o técnico, já teve briga de jogador. Isso, a próxima é erro de arbitragem. Erro grosseiro de arbitragem. Porque futebol não espere. Bom, a enquete dessa segunda é sobre essa confusão aí envolvendo Palmeiras e Corinthians. A gente quer saber o seguinte: quem fará mais falta na final do Paulista? O Cleison ou o Felipe Melo? Ou nenhum dos dois? Não, tô brincando. É só o Cleison ou o Felipe Melo? Eu acho hoje o Cleison... O Felipe Melo, o Roger consegue substituí-lo numa boa. Ele tem mais peças. Pode colocar Moisés, pode colocar o Thiago... Thiago Tosco. Que marca lá. Mas pode colocar o Thiago. Agora, o Corinthians... Quem vai no lugar do Cleison? Então, não tem um jogador como o Cleison que Pedrinho, mas ele não aguenta o jogo inteiro. Quer dizer, então, a única opção para você quebrar uma linha de defesa, no drible, na habilidade, é o Cleison. Então, o Corinthians precisa vencer o jogo. E perde o único driblador que ele tem no time. Sobra o Pedrinho, mas convenhamos, né, ainda não está no mesmo nível. E aí, Flávio? O Felipe Melo é muito mais jogador do que o Cleison, muito mais. Só que o Palmeiras tem mais condição de reposição, né? O Corinthians tem mais dificuldade, então o Cleison vai fazer mais falta. Gente, a partir de hoje, até sexta-feira, o Gazeta Esportiva vai mostrar para você um derby memorável na história do futebol. A gente começa com o 93, quando o Palmeiras deu fim a um tabu de 16 anos. Depois do Corinthians vencer o primeiro confronto, o Verdão virou por 3-0 no tempo normal. Essa foi a última vez que o Palmeiras foi campeão paulista em cima do rival. Reveja. Olha o Verdão chegando. Evair puxou a jogada, mete um calcanhar nela, pedido impedimento, olha o gol. Gol! Não, fora Edmundo. O Palmeiras a qualquer momento pode fazer o gol, é possível. Desde que saiba explorar o ataque com o Evair, olha lá. Edilson chegou para chutar, Ronaldo, bem na parada. Adil, Henrique, todo mundo na área muito preocupado com a queda desta bola aí. Chegou Roberto Carlos, chutou. Ronaldo! Vai levando, tenta tocar para o Viola. Neto armou a canhota, faz o tiro, é o primeiro tiro do Corinthians, saindo fora e o Neto lamenta. Daí o escanteio com a cabeçada de Sampaio que não deu direção. De repente surge para o Corinthians, que tem Neto, a primeira grande oportunidade. Olha aí a defesa de Sérgio. Lá na área, Viola. E Sérgio salva na defesa da cabeçada linda de Viola. Edilson vem rolando essa bola até Edmundo. Tentou levar, ela passa, vai o Evair. Chegazinho, chutou, é gol. Gol! Edilson procura a fuga de Leandro, passa o pé nele, Henrique, já tem amarelo, pronto, olha aí, Henrique expulso,
Paulo Sérgio está cobrindo. Olha aí, o que é isso, Edmundo? O que é isso? Quebra-pé, o que é isso? Edilson. E o tiro pega a trave. E aí, a finta em Ronaldo, que vai ser expulso. Expulso Tonhão. Tonhão. Tá aí. Expulsou. Amarelo e vermelho para Ronaldo. Atenção. O escanteio. Momento perigosíssimo. O goleiro largou. Rolou a bola. Pegou de volta. Edmundo chegou, chutou. Defendeu. Wilson. Mazinho aparece. Domina. Vai pra área, Mazinho. Chegou lá. A cara do gol. Tocou pra fora. Gol. Do matador. Evair. Tá aí lançado o Daniel. Tá na área com o Marcelo. Retardou para quem venha. Vem o Evair. Chutou, tocou. Edilson. Gol! O terceiro do Palmeiras. Vamos para a prorrogação. Abriu na direita, pega de volta Edmundo. É o Palmeiras dentro da área, olha o perigo chegando. E Edilson põe por cima. Edmundo foi, pisou na bola, procurou manter, manteve, saiu, foi sendo abraçado. A bola rolou pela linha de fundo com o Ricardo fazendo falta. Ele marcou o pênalti. Marcou o penal do Ricardo, do Edmundo. E vai meter o vermelho em alguém lá, ó. Expulsou Ezequiel, é? Correu na tranquilidade, vai pra bola, chutou e gol. Gol! Do matador! Livrou Giancarlo, vai pelas costas da zaga. Quando faz o cruzamento, Marcelo manda contra a linha de fundo. Aí Edmundo batendo. Acabou no Morumbi, meu povão! César Sampaio agarra a bola do título e vai se mandar com ela, pelo menos vai tentar se mandar com ela. De novo, detesto o saudosismo. Você tem que viver o hoje, o que passou, não te leva a lugar nenhum. E futuro você não sabe se tem. Mas foi muito curioso a gente falar, vocês viram aí, tinha algum pé de rato, tinha um outro pé de rato. Mas a maioria sabia jogar futebol. E bem, a maioria. Hoje, a minoria sabe jogar futebol. E a maioria é pé de rato. Então, é uma das razões do futebol estar com um nível tão baixo. Né? E eu deixo aqui um abraço especial para o nosso telespectador, o Satoshi de Uberaba, palmeirense, que acompanha a gente no Gazeta Esportiva e adora o nosso programa. O fim de semana também teve decisão pelos campeonatos Gaúcho, Mineiro e Carioca. Pelo Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco protagonizaram o terceiro 3-2 seguido em duelos entre equipes em 2018. Logo aos 3 minutos, Renatinho se aproveitou do erro do zagueiro Paulão para fazer 1-0 Botafogo. Depois, brilhou a estrela Thiago Pikachu. O lateral vascaíno empatou a partida com um golaço aos 28 da primeira etapa. E aos 30 ele recebeu o cruzamento de Riascos para virar o jogo. E a rede não parou de balançar no primeiro tempo. Aos 44 veio o segundo do Botafogo em uma bela cabeçada do atacante Brenner. Quando parecia que o empate seria o resultado final do jogo, aconteceu o gol salvador de Andrés Rios aos 48 do segundo tempo. A vitória por 3-2 dá a vantagem do empate para o Vasco no jogo que decidirá o título. Na decisão mineira, o Atlético começou surpreendendo o Cruzeiro. Aos 36 minutos, Ricardo Oliveira de joelho abriu o placar no Horto. 5 minutos mais tarde, Otero cobrou escanteio na primeira trave e Adilson desviou de cabeça. O goleiro Fábio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo do Galo. E antes de acabar a primeira etapa, Ricardo Oliveira de cabeça guardou mais um. No segundo tempo, o Cruzeiro descontou com a Arrascaeta, mas ficou nisso. Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. A partida de volta acontece no próximo domingo, no Mineirão. Em clima de Páscoa, o Grêmio deu um chocolate no Brasil de Pelotas e colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho. Logo no início do segundo tempo, Everton abriu o placar para o tricolor. Alisson aproveitou o rebote do goleiro Marcelo Pitol e ampliou a vantagem gremista.
25 minutos. De letra, Jael deu uma bela assistência para Everton anotar o segundo dele no jogo. E para fechar a conta na Arena do Grêmio, Ramiro cobrou falta e Marcelo Pitol aceitou. Grêmio 4, Brasil de Pelotas 0. Duelo de volta na grande final será no próximo domingo no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Esses estaduais são sensacionais, né? O Grêmio estava para cair. Tá aí, praticamente pôs a mão na taça. Venceu por 4-0. Alguém duvida que o Grêmio vai ser campeão gaúcho? Não, não tem como. Outra coisa, no Rio. No Rio, a média de público está muito baixa, os jogos estão muito aquém daquilo que você imagina. Mas o Vasco, sabe, venceu de novo com um gol nos acréscimos. Pelo menos, se o futebol não é o dos sonhos, a emoção no Rio está maior do que daqui. Gols estão saindo. 5 gols entre Botafogo e Vasco. Isso de novo. Legal, E isso é muito legal. E o Atlético Mineiro surpreendeu o Cruzeiro, meteu 3-0. Poderia ter feito mais. Aí esse golzinho do Arrascaeta ainda deixa a coisa aberta. Portanto, em Minas, apesar da enorme vantagem conquistada pelo Atlético, né, poderia já ter definido o jogo na partida de ontem. Se o Atlético tivesse vencido por 4-1, 5-1, não seria nenhum absurdo. Fez só 3, agora vamos aguardar o próximo domingo. Futebol internacional com gol de Gabriel Jesus, o City está a uma rodada de ser campeão inglês. Na volta ao mundo, destaque também para o brasileiro Daniel Alves. Com a conquista da Copa da Liga Francesa pelo PSG contra o Mônaco, o lateral direito se tornou o maior campeão do futebol mundial da atualidade. Sem o Neymar, né? Bom, alguns detalhes. O City deu um show, uma coisa absurda o que fez o time do Guardiola no jogo desse final de semana. Foi um negócio espetacular contra o Everton, nono colocado do campeonato inglês. O Bayern de Munique deu um show no Dortmund, meteu 6-0. Shows, espetáculos maravilhosos. Alguém vai dizer, poxa, mas eles têm muita grana. É verdade, eles têm muita grana, sim. Mas o Villarreal não tem, o Girona não tem, o Betis não tem, o Hoffenheim não tem. São times pequenininhos. E eles fazem espetáculo. Estados Unidos, tem grandes jogadores? Não, mas faz um espetáculo bonito. Você viram 4-3. É isso que a gente cobra. É claro que você não vai querer que os jogadores do Brasil joguem como jogam os jogadores do City, com a mesma qualidade. Mas você pode trabalhar um esquema que propicie um espetáculo bonito. E isso dá para fazer com o que nós temos aqui, mesmo sendo uma linha inferior. Dá para você fazer uma coisa bacana. A propósito, né, se me permite-me, não precisa ir muito longe. Pega como exemplo o Audax do Fernando Diniz. Claro. Aquele que chegou à final do Campeonato Paulista. Tinha grandes astros? Não. Grandes jogadores? Dá para jogar bonito. E jogou bonito. Agora você jogar para não perder. Era gostoso de ver. Tá porque largaram, é outra coisa. Aí a estratégia da empresa. Acabou, né? Eles estão no oeste de Itápolis. É o oeste que virou oeste daqui de Barueri, para que suba para a primeira divisão. Porque você precisa ficar renovando toda. Aquele é o Dax. Né? Aquele é o Dax. Perdeu o Bruno Paulo do Corinthians, que nunca nem jogou. Camacho para o Corinthians, Tietê para o Palmeiras, Yuri para o Santos. Acabou o campeonato, já desfez de todo o time. Só propõe o seguinte. E são jogadores que nem brilharam. Corinthians e Palmeiras estão fazendo um espetáculo ridículo. Um dos dois vai perdendo, vai. Um espetáculo ridículo. Não é melhor que se ataque, faça uma coisa bacana, e um dos dois vai perder com um grande espetáculo? Mas por que tem que perder? Eu acho que eles têm medo de perder tipo de 7-0 se eles só ficarem atacando e não cuidarem. Mas aí o que eu proponho é o seguinte, gente séria dirigindo futebol, e você criar uma situação que o cara tem que atacar, jogar ofensivamente. Na Premier League é muito difícil jogar no Arsenal tá no estatuto. Tem que jogar bonito. Não é jogar isso, claro. Jogar espetáculo, sim, jogar aberto, dar espetáculo. O cara joga para se defender. Esse jogo feio, um dos dois vai perder. E vai perder jogando feio. São Paulo foi eliminado jogando futebol medíocre. O Corinthians se classificou jogando futebol medíocre. Não é melhor você fazer um jogo bonito, atraente, e você perder jogando bonito? Podia ser regra, então, no campeonato. Não, você jogar... Primeira coisa o técnico for mandado embora, o clube está eliminado do campeonato. Não pode, porque aí deixa o cara ter um tempo de trabalhar. Ele vai ter segurança. Só que os caras optam por defender o emprego deles, porque dura 2, 3 meses, porque eles são respaldos de cartolas. E aí o que acontece? Eles jogam o mais simples. Só que até no mais simples, é melhor você perder atacando do que você perder jogando covardemente, porque aí fica feio o jogo. Não tem graça, não tem nada. O Brasil foi campeão 5 vezes campeão do mundo. Qual é a seleção que mais se fala durante
todo o tempo. A de 82. A de 82, que não ganhou, mas jogava bonito. Aliás, o Brasil, jogava bonito. O Brasil caiu em desgraça quando ganhou 94 e perdeu 82. 94 jogou feio, criou-se não sei de onde. O tabu de que você só pode ganhar se você jogar feio. É isso aí. Isso não existe, você perde jogando feio. Parreira. Sim. Parreira. Ele foi obrigado por uma circunstância. Não que jogava tão feio da Copa assim. Evoluiu muito. Que no perto do que é hoje, aquela seleção de 94 era um show. Mas o que eu quero dizer é que você pode, se todo mundo se houver preocupação com o jogo, com o sistema de jogo, com uma filosofia de jogo, nós vamos ter um espetáculo bonito. E da mesma forma só vai ganhar só vai ter um campeão. Mas por que tem que ser jogo feio? Por que tem que jogar feio? Perder feio. Perde bonito, perde jogando bem. E a gente ninguém quer perder de lavada. E a gente se acostuma tanto com essa mediocridade, que aí você, o Corinthians e Palmeiras fizeram uma final, para mim, muito abaixo do que se esperava. E houve de gente falando, nossa, o São Paulo melhorou com a Aguirre porque teve mais disposição. Gente, ter disposição é obrigação de qualquer jogador que entra em campo. Simples assim. Bom, a gente vai falar de São Paulo daqui a pouquinho. O Santos começa a semana focado para a Libertadores. O Peixe entra em campo na próxima quinta. Vini Rodrigues tem todas as informações diretamente do CT Rei Pelé. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva, falamos aqui da Baixada Santista, o CT Rei Pelé, local de treinamentos do Santos Futebol Clube. Trazemos primeiro as notícias do futebol, o Peixe que encara quinta-feira o Estudiantes de La Plata pela Taça Libertadores da América, o jogo que acontece 9h30 da noite lá na Argentina. O Peixe, que até agora tem 3 pontos em 2 jogos, uma vitória e uma derrota até agora no torneio continental, precisa dessa vitória fora de casa para garantir o primeiro lugar do seu grupo na Taça Libertadores da América. Saindo do campo e indo para o mundo dos negócios, o Peixe ainda busca um camisa 10, um meio-campista armador, que não encontrou desde a saída do Lucas Lima para o Palmeiras. O Jairzinho testou Giamota, Vecchio, o Diogo Vitor e até agora ninguém assumiu de fato a posição do 10. O Caio Henrique, meio-campista do Atlético de Madrid da Espanha, surgiu como um nome ventilado que estaria próximo de um acerto com o Santos, mas a negociação deu uma esfriada na manhã desta segunda-feira, tudo porque a pedida salarial do Caio teria sido muito alta para os padrões do Santos e o valor solicitado pelo clube espanhol também estaria acima do orçamento da equipe aqui da Baixada Santista. Com isso, o Santos segue ainda buscando um camisa 10 para a posição tão desejada pelo Jair Ventura. Com as informações do Santos da Baixada Santista, Vini Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Falando em raspa do tacho, o Santos está aí louco atrás de um camisa 10. E aí, claro que ainda não tem nada de certo, mas estamos se especulando a volta do Ganso para o Santos. Mas não é nada a ver. Né? Então, por quê? Saiu daqui, não deu certo na Europa. Não conseguiu jogar no Sevilha. Foi até nem inscrito para a Liga dos Campeões. É um jogador extremamente lento, extremamente hábil, extremamente lento. Mas de repente é esperança para quem está aqui. Tamanha carência de jogadores. Que eles deram lá por 1 milhão, estão querendo comprar de volta aí, não sei por quanto. Um garoto lá da base e tal. Tem essas coisas de base também, que são estranhas pra caramba e tal, em todos os times. Enfim, tem que dar uma arejada, né? Trazer, botar gente nova, botar liga, criar uma liga de futebol, mudar, porque do jeito que tá muito feio. Estamos perdendo o mercado. E vou falar uma coisa aqui, o Flávio é amigo do Fernando Diniz, eu não tenho nenhum laço com o Fernando a não ser de vê-lo atuando. Mas eu torço muito, mas muito para que ele dê certo no Atlético Paranaense. Muito. Para que se mude conceitos. E que as pessoas vejam que é possível, sabe, jogar bonito, mesmo com o material que existe aqui, é só treinar com esse objetivo. Nós precisamos aprender a ser um pouco mais exigentes com aquilo que a gente tem para nós. Isso aí. A gente se acomoda com tudo. A gente tem governantes medíocres e a gente leva numa boa. A gente tem um tratamento de gado e a gente leva numa boa. A gente vê um espetáculo horroroso desse e leva numa boa. Eu não faço isso. Esses jogadores, esse pessoal, todo mundo envolvido no futebol, mas principalmente os cartolas, eles têm a obrigação de dar um espetáculo melhor. E nós temos a obrigação de cobrar. Eu não gosto de lixo. E esses espetáculos que nós estamos vendo são jogos horrorosos, jogos medíocres, jogos deprimentes. Dá para fazer coisa melhor? Dá não. Tem que fazer. E a desculpa da grana. Se a diferença for dinheiro, os times brasileiros devem ganhar de todos os times da Bolívia, do Peru, do Paraguai. Os caras não têm dinheiro para nada, da Venezuela. Os caras vêm aqui e engrossam o jogo. Então não é dinheiro, é incompetência. Isso. E aí também, veja, eu até respeito quando um time joga fechado, né?
Você, de repente, tem uma proposta de jogar no contra-ataque. Mas se não tem a bola, ataca, vai pro contra-ataque. Simplesmente não rifa a bola e fica lá atrás esperando tipo aquele Corinthians, aquela final do Mundial do Corinthians. Não tem, aquela final do Mundial do Corinthians, o Corinthians soube fazer muito bem isso contra o Chelsea. Ele segurou a bola e quando teve a chance, pá. Batiu pro ataque. Bom, mesmo fora da final do Paulistão, a segunda-feira foi de boas notícias para o torcedor São Paulino. O tricolor anunciou hoje sua 8ª contratação na temporada. Veja com Fernando Gavini. No último dia da janela internacional de transferências, o São Paulo oficializou a contratação de seu 8º reforço para a temporada. O atacante uruguaio Gonçalo Carneiro, de 22 anos, que chega no Defensor por R$2.600.000. O novo reforço ainda não está à disposição do técnico Diego Aguirre, que ensaiou mudanças no time para a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil. O treino para valer foi fechado e a imprensa só pôde registrar o aquecimento. Deu, no entanto, para ver o treinador mandando para o outro campo 10 jogadores de linha, que em tese devem formar o time titular contra o Furacão. Entre os jogadores separados por Diego Aguirre estavam Rodrigo Caio e Cueva, que voltam após desfalcar o time na semifinal do Campeonato Paulista. Eles entram nos lugares de Petrus e de Marcos Guilherme. Resta saber se com Rodrigo Caio em campo o time vai jogar com 3 zagueiros ou se ele voltará a jogar no meio-campo em sua posição de origem. Se o time titular terá novidades no banco de reservas também. O lateral direito Regis, que jogou o Paulistão pelo São Bento de Sorocaba, será relacionado pela primeira vez. Apresentado como reforço há 2 semanas, ele não pôde jogar a reta final do estadual. Foi difícil porque eu já joguei, né? Estava do outro lado, mas a partir do momento que a gente veste a camisa do São Paulo, a gente torce, a gente sempre vai querer que a equipe tenha bons resultados, mas senti um pouco realmente o baque, porque não merecia, no meu ponto de vista, fez 2 grandes partidas, mas vida que segue, agora um desafio novo na Copa do Brasil. Destaque no São Bento durante o Paulistão, Regis não é nenhum garoto. Aos 28 anos, acumula experiência de sobra. Mas o São Paulo será o primeiro grande clube na carreira do jogador. Passei por muitas equipes, né? Eu acho que até pela pouca idade, vamos dizer assim, eu acho que tive 16 equipes em que eu passei na minha carreira. Passei por grandes equipes, por equipes de menor expressão. Mas como você falou, eu acho que o São Paulo é a maior de todas elas, então também é o maior desafio. Então eu estou encarando essa oportunidade com unhas e dentes para que eu possa fazer aí uma grande história aqui no São Paulo. E essa história pode começar nesta quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Regis só espera por uma chancezinha de Diego Aguirre. Estou pronto, estou trabalhando bem, tenho conseguido fazer bons treinamentos. E a hora que pintar a oportunidade, vou procurar agarrar da melhor maneira possível. Não, e só para dizer que está confirmado, o Rodrigo Caio confirmou aí que o Aguirre vai com 3 zagueiros para esse jogo, está treinando com 3 zagueiros, tá bom? Está lá no site gazetesportiva.com. Depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians teve 2 dias de folga. Ontem e hoje o elenco corintiano aproveitou para descansar. O time se representa na terça-feira, às 3h30 da tarde, e você confere tudo ao vivo no Gazeta Esportiva de amanhã. Com a semana livre de Libertadores, o Timão terá foco total na decisão. Uma semana de descanso será suficiente para o Corinthians reverter o resultado diante do Verdão. O que vocês acham? É bom esse descanso ou não? Ai, não temos tempo. Só sim ou não? É bom descanso? Rápido. Sim, durante sim. É bom descanso? Sim. Eu não sei se é bom descanso ou se é bom ficar igual o Palmeiras, né? Que o Palmeiras amanhã recebe o Alianza Lima pela segunda rodada da Libertadores. O meio-campista Moisés foi o personagem da entrevista coletiva de hoje. Veja com o Adriano Dolfi. É a apresentação do Palmeiras aqui na Academia de Futebol, depois da vitória sobre o Corinthians na Arena em Itaquera, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, mas agora em clima de Copa Libertadores da América. E com o técnico Roger Machado bastante preocupado com a condição física dos atletas. Alguns deles, inclusive, deverão ser poupados para o jogo desta terça-feira contra o Alianza Lima no Allianz Parque. O Bruno Henrique, jogador que vem em uma longa sequência de partidas, é um dos jogadores que deverá ser poupado. Para a vaga dele, o Moisés deverá atuar e no final de semana contra o Corinthians, segunda partida da grande final do Campeonato Paulista, Moisés deverá permanecer na equipe. Isso porque o Felipe Melo foi expulso no jogo na Arena em Itaquera.
Vamos acompanhar o que disse o Moisés em relação a essa cansativa sequência de jogos e também essa oportunidade de atuar em funções diferentes por 2 partidas seguidas. Realmente é uma sequência pesada de jogos, né? Um desgaste muito grande. Mas eu prefiro estar nessa sequência, né? Melhor estar vivendo isso do que estar só treinando, né? Pensando nisso, né? Montou um elenco muito qualificado. Eu acredito que talvez tenha algumas mudanças, né? Ainda não tivemos esse treinamento. Hoje à tarde que o Roger vai direcionar melhor essa situação. Mas pelo desgaste, né? Muitos jogos decisivos, disputados. O desgaste é ainda maior, então, consequentemente, quando se tem a oportunidade, talvez tire um ou outro, né? Vai depender também ali agora das avaliações que a fisiologia irão fazer. Caso ocorra isso, não é diferença nenhuma, são 2 funções bem parecidas, bem próximas, né? E onde eu tenho total tranquilidade para desempenhar todas elas. Mas não dá para falar mais sobre isso porque eu não sei, nem sei eu que vou jogar, né? Tem outros jogadores brigando ali. E nós temos que respeitar todos eles. E nesta terça-feira, antes do duelo contra o Aliança, o Palmeiras vai receber uma importante notícia. Vai ocorrer o julgamento do jogador Jailson. E aí sim o Palmeiras terá informação se a pena de 3 partidas de suspensão será mantida ou reduzida. Dependendo do resultado, o Jailson estará liberado para atuar. Mas se a pena for mantida, o clube ainda vai tentar um novo efeito suspensivo. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O assunto agora é a Liga de Basquete Feminino, que teve transmissão ao vivo pela TV Gazeta neste domingo, no clássico nordestino entre Uninassal e Sampaio Corrêa, melhor para a equipe maranhense. Confira os melhores momentos. Clássico nordestino na LBF, Pernambuco contra Maranhão, Uninassal versus Sampaio Basquete. Terceiro colocado, mandante, diante do vice-líder, visitante e muita coisa em jogo. Sampaio Basquete larga na frente no primeiro quarto, mas o técnico não fica totalmente satisfeito com as meninas que comanda. Ofensivamente muito bem, defensivamente um pouquinho menos, né? A gente não respeitou a nossa filosofia, que é de pular na bola, e isso a gente tem que reverter para poder abrir mais. Manter o ataque, mas agredir um pouquinho mais, aumentar nossa agressividade defensiva. As donas da casa chegam junto e encostam no placar. O arremesso de 3 caiu, a torcida vibra. Mas a pressa é inimiga da perfeição. Demorar muito também não dá certo, né? Contagem regressiva, gente! Estourou o tempo. Estourou o tempo de ataque. A cestinha da partida, Gil acerta de 3 e finalmente iguala 34-34. As meninas de São Luís retomam a ponta e por um tris do meio da quadra. Não ampliam no segundo final do primeiro tempo. No intervalo, Tássia, capengando, concede também entrevista no sacrifício. Eu tô com virose, uns 2 dias que eu não como direito, e aí eu vim pra tentar ajudar. Tá um pouco difícil, mas eu vou tentar até o final. Após o descanso, a contagem volta a ficar igual, 43-43, equilíbrio que dura um pouco. No final das contas, o Sampaio Basquete abre larga vantagem, mais de 10 pontos. Fecha o jogo em 74-58. Se consolida da segunda colocação da LBF, 8ª vitória seguida, mas não varre os próprios erros para debaixo do tapete. Eita, treinador sincero esse aí, hein? De verdade, culpa minha. Culpa minha porque ontem eu insisti muito mais sobre a parte ofensiva que a parte defensiva. Mas a gente se acertou dentro da partida, porque 58... Ah, você está procurando o resultado lá? Eu te falo, 74-58. Não, mas 58 que eu estava procurando, né? Então 58 e dentro do seu padrão defensivo, né? A gente subiu um pouquinho, né, no primeiro quadro, mas realmente foi um jogo muito bom. A disciplina tática das meninas hoje foi excelente, então estou de parabéns. Depois da partida, no domingo à noite, o presidente da LBF, Ricardo Molina, convidado do Mesa Redonda, analisou o campeonato que já entra na fase dos playoffs. A LBF nós temos pautado muito na questão do planejamento. Eu acho que o esporte precisa realmente ter um planejamento, assim como tudo.
E no jogo das estrelas dia 8, no dia 7, que é um dia antes, nós vamos reunir todas as equipes interessadas em disputar a Liga de Basquete Feminino e apresentar como será a temporada 2019 e 2020. Bacana. Então nós estamos com 2 anos de antecedência, dando condição para o clube voltar à sua cidade, buscar o seu patrocinador, sabendo quando começa, quando termina, e se Deus quiser, com a TV Gazeta por mais 2, 3, 10 anos. É isso aí, amém. E vamos para o resultado da nossa enquete. A pergunta dessa segunda era quem vai fazer mais falta na final do Paulista? Se é o Cleison do Corinthians ou o Felipe Melo do Palmeiras? E a galera respondeu Felipe Melo, 85% dos votos. Bom, por hoje é só. Nós encerramos o Gazeta Esportiva homenageando, sabe quem? Marvin Gaye. Opa, esse sim, esse aí a gente sim, sabe quem é. Estaria completando hoje 79 anos. Não teve uma morte tão trágica. A gente se vê a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, até quarta.